dia, bom dia, senhores torcedores do canal Fluminense, canal Sênior Flu, falei errado, perdoe-me. Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, mas antes de falar sobre o jogo, gostaria de fazer dois pedidos aos senhores que eu normalmente peço todo dia. O primeiro pedido vocês sabem que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, estou super endividado, então eu estava ficando deprimido, resolvi fazer esse canal para ver se eu conseguia chutar tudo isso para longe. E, para minha surpresa, em relação à depressão, fiquei bem melhor, estou bem melhor. As doenças a gente não tem como se livrar, né? Porque são doenças que... O câncer, eu fiz radioterapia, estou fazendo exame de 6 meses. Agora, o mal de Parkinson, a gente tem que levar isso para a vida toda. Mas estou gostando muito de fazer isso aqui, porque eu também sou muito tímido e estou conseguindo me soltar bastante aqui, tá? Isso está me ajudando muito na vida. E começar a ter algumas pessoas, né, alguns seguidores aqui que estão se inscrevendo, estão dando like e compartilhando. Aí o canal está crescendo um pouco, mas eu reparei que tem muito mais gente que assiste o vídeo, né? Então eu gostaria de pedir a todos vocês que assistem o vídeo que se inscrevam, dê um like e compartilhe com todos os amigos, né? Nos seus Facebook, no YouTube, aonde vocês puderem compartilhar, para ajudar o nosso canal aqui, que esse canal não é meu, é nosso. Ajudar o nosso canal aqui a crescer, se expandir juntamente com o YouTube, no Rio, no Brasil e quiçá no mundo. Vamos pensar grande e com a colaboração de todos vocês, tenho certeza que isso vai acontecer. O segundo pedido, esse aí é um dos pilares para poder melhorar tudo aqui também. Pedir a vocês para fazerem Pix, para colaborar, que eu assisto outros YouTube, todo mundo faz Pix, todo mundo colabora. Eu gostaria que vocês colaborassem com o nosso canal aqui também, porque apesar de eu não saber fazer nada direito aqui no canal, tô indo com a cara e coragem, tô o guerreiro aqui, igual o torcedor mesmo do Fluminense, ou o time que é time de guerreiro. E aí eu tô precisando da colaboração, porque esse notebook não é meu, nem esse microfone aqui é meu. Aí eu gostaria de ter um notebook para mim e um microfone para eu poder gravar o dia, a hora e quantas vezes eu quisesse gravar, se eu tiver tendo notícia aqui. Com esse notebook e esse microfone eu só posso gravar quando nenhum dos meus 2 filhos estão usando. E aí, se vocês fizerem Pix para mim, puderem colaborar, se Deus quiser, vão me ajudar tanto a comprar o material que precisa comprar, como também para me ajudar em casa com algumas coisas, alguns remédios que eu tenho que comprar. Tá, então vamos lá. O meu Pix é do Banco PicPay, 746-234-787-34. Repetindo, o Pix é do Banco PicPay, 746-234-787-34. Desde já agradeço a todos que colaboraram e quem não puder colaborar também. Pode ser qualquer valor, R$10, 5, 1, o valor que vocês puderem colaborar. Se todo mundo der R$1, vai ficar um valor bem legal. E se não puderem também, tudo bem, mas eu tenho certeza que vocês vão colaborar comigo. Agora vamos falar sobre o Fluminense. Ontem eu vi o jogo, eu vi que o Fluminense jogou muito bem no primeiro tempo. Mas o Fluminense está com um defeito muito grande. O Fluminense, quando tem oportunidade, está desperdiçando.
O Canal desperdiçou um gol sozinho. E teve um outro gol. Já teve uns 3 ou 4 gols. O Lima perdeu, o Canóbio, o Cano perdeu. Quer dizer, isso aí pode fazer falta depois, né? Quase custou a vitória ontem, porque o Fluminense fez o gol com o Lima, por sinal um golaço. Ontem ele jogou bem. Mas no segundo tempo, praticamente só o Bragantino jogou. O Fluminense não jogou. Mesmo depois primeiro que o treinador do Bragantino fez uma mexida que anulou o Fluminense e começou a jogar bem. Só uma mexida. Aí depois o Fluminense ficou meio perdido, cansado. Então depois. E outra coisa, torcedores do Fluminense, eu não sei porque vocês pegam tanto no pé do Martinelli. Martinelli tem defeito? Tem, todo jogador tem defeito, mas é um cara que foi formado em Xerém, é um jogador bom, eu gosto dele. Tem os defeitos, o que o Renato Gaúcho falou que vai tirar esse defeito dele. Mas é um cara que dá a vida dele. Ele luta aos 90 minutos, está em campo. Ele corre, ele batalha. E quando faz o gol, ele vibra muito. Vocês podem ver. Quer dizer, ele saiu de vilão para boa parte da torcida, que eu não achei que ele foi vilão, para herói. Eu vi uma entrevista dentro do vestiário do Arias, que nós todos amamos, agradecendo ao Martinelli pela dedicação dele. Disse que ele é um, como é que se diz, é um orgulho para o Arias, é um exemplo para o Arias e para todos os jogadores do Fluminense. O que ele se dedica, o que ele sofre com a torcida, e não reclama, não dá cara para reclamar, ele dá cara para lutar, para correr atrás do Fluminense, que ele ama o Fluminense. E joga bem, tem os defeitos como todo jogador tem, como todo ser humano tem. Agora, vamos parar de implicar com o Martinelli. Eu lembro que tinha um lateral direito no Fluminense, o Giancarlo, que era da base também, um moleque subiu, não estava jogando bem. Aí ele ficou pressionado pela torcida o tempo todo. Quer dizer, vocês não dão chance do jogador dar a volta por cima. Ele foi para outro time, arrebentou, jogou muito. Aí o Fluminense depois pediu ele de volta. O menino, quando estava vindo pro Rio de Janeiro, sofreu um acidente e morreu. Quer dizer, não vamos fazer isso com os moleques da base, não. A gente tem que jogar a favor do Fluminense, não contra. Temos que torcer, vibrar, valorizar os jogadores que estão aqui e querem o melhor para o Fluminense. Eu gosto muito do Martinelli. Ele joga, tem visão de jogo, dá um mole de vez em quando, como todo jogador dá. É normal do futebol. O Arias não dá mole, o Thiago Silva não dá mole. O Thiago Silva ontem quase deu gol pro time do Bragantino e ninguém vai o Thiago Silva. O Fábio não falha? Na minha opinião, o Fábio ontem falhou no gol do Bragantino e ninguém ficou vaiando o Fábio. O Cano não perde gol? Perde. E ninguém fica vaiando o Cano. Vamos parar com isso. Façam o que o Renato Gaúcho falou. Não gostou? Deixa o jogo acabar, aí vai. Enquanto estiver rolando o jogo, batam palma, elogiem os jogadores para que eles possam correr atrás e fazer o melhor. Por quê? Tem jogador que sente, o Martinelli já deu exemplo que não sente. Ele ali não reclama, ele só luta, corre atrás, treina, faz tudo direito. Por isso que o Arias falou que o Martinelli é o exemplo para ele. Então, vamos parar com isso, com essas implicâncias. Por sinal, ontem, os jogadores que têm jogado mal, na minha opinião, jogaram bem. O Freitas jogou bem ontem,
O René jogou bem, né? O melhor da zaga deu mole, né? Deu alguns moles, o Thiago Silva. O Guga jogou direitinho, depois saiu com a dor na perna, entrou o Samuel Xavier, até que jogou bem. O jogador que precisa jogar o que jogou ano passado, quando veio o Fluminense, é o Hércules, né? O Hércules está sentindo a adaptação. Ele ainda não jogou bem. O Renato tem que ter um tempo para chamar esses jogadores, conversar com eles, ver o que está acontecendo. O Ganso ainda está sem ritmo nenhum, né? Ele entrou em campo, praticamente ficou assistindo o jogo dentro do campo. Eu não sei se ele está com receio do que aconteceu com ele. Teria que conversar com a psicóloga para ver se é isso ou se realmente é o ritmo que ele precisa pegar. Que aí o Fluminense, quando ele entrou, praticamente ficou com um a menos. Mas é complicado. Outra coisa que eu queria falar com vocês, quem não assistiu a coletiva do Renato, não sabe. E nem sabiam durante o jogo. O Renato antes falou que ele pensava em tirar o Arias no segundo tempo, porque o Arias, né, ontem foi domingo, né? Na noite de sábado para domingo ele teve febre alta. Então, ele conversou com o Arias antes do jogo, o Arias disse que ia para o jogo, jogou. Aí o Renato pensou em tirar ele no segundo tempo, ele quis continuar e continuou. Quer dizer, é um cara também que luta, que briga, é um guerreiro. O time do Fluminense, tirando um outro, mas ontem eu achei que todo mundo foi guerreiro, mas teve um ou outro que falhou, como eu acho que o Thiago Silva falhou e o Fábio falhou, mas eles têm reserva para isso, que eles jogam muito. Mas um lance do Thiago Silva, ele deu sorte depois, que poderia ter saído do gol do Bragantino. E a falha do Fábio poderia ter ocasionado até uma derrota, porque depois daquele gol, o Bragantino cresceu, foi melhor do que o Fluminense. O Fluminense achou aquele segundo gol, né? Mas é assim mesmo. E o Renato falou, e eu concordo com ele, os jogos do Fluminense têm desgastado muitos jogadores. O Fluminense viajou lá para Fortaleza, de lá foi para Colômbia, depois voltou, voltou acho que de madrugada, chegou no outro dia, 13 e pouco da tarde. Quer dizer, é estressante, não é só ali o jogo no campo, a gente tem que ver o entorno de tudo. E são vários jogos seguidos. O Renato não teve tempo nem de treinar o time direito. Foram dois dias de treino. Nem foi um treino legal, porque não podia forçar muitos jogadores por causa das viagens. Aí eu acho que o time no segundo tempo sentiu o cansaço. Aí o Bragantino, com a mudança que fez, cresceu, veio para cima. E os jogadores do Fluminense que entraram não renderam bem, né? Não renderam bem. Esse Everaldo não entrou bem, não. Mas vamos ver. Vamos falar só. O Fábio, para mim, não foi bem. O Guga, gostei dele. Depois Samuel Xavier foi razoável. O Thiago Silva, para mim, ontem foi o pior jogo dele. Não foi bem. Vamos dar nota. O Fábio, para mim, nota 5. O Guga, 5. Samuel Xavier, vamos dar uns 4,5. O Thiago Silva, nota 5. O Freitas, também eu acho que uns 6, jogou direitinho. O René, na minha opinião, foi uns 6,5 ontem. Jogou bem, cobriu, atacou. Foi bem, muito bem o René ontem. Se ele começar a crescer nos jogos, ele vai acabar sendo titular. Vai deixar o Fuentes para trás. Mas é bom os dois estarem bem, né? O Martinelli, na minha opinião, ele foi bem, nota 8, por causa do gol também. O Hércules, para mim, não foi bem, nota 5. O Lima, ele jogou razoavelmente bem, nota 6, por causa do gol. O Arias, para mim, foi a nota 7.
O Cano foi razoavelmente, nota 6, 6,5. O, o Canóbio lutou, brigou, disputou, perdeu um gol, então vou botar uns 5,5. Depois os que entraram para mim foi tudo botar nota 5 para não botar abaixo as notas, né? O Everaldo bota uma nota 4. Agora, a tendência no próximo jogo, eles devem descansar hoje e devem jogar, deve começar o treinamento amanhã. Amanhã é terça, treinar amanhã, quarta, para o jogo de quinta-feira, aqui no Maracanã, pela Sul-Americana. Temos que ganhar esse jogo para continuarmos como líder do grupo, e porque nós temos que nos classificar sendo primeiro colocado. E depois, domingo tem o jogo contra o Santos. O time tem que já que estar melhor, porque aí quinta, sexta, domingo, com um dia de folga vai ter um dia só para treinar também para o jogo de domingo. Aí temos que jogar bem para tentar ganhar esse jogo também, que é no Maracanã. O resto, então, mas no geral, o primeiro tempo valeu pelo jogo. Agora tem que melhorar a pontaria. Estão perdendo muito gol. Aí pode custar a vitória até o empate. Pode ocasionar uma derrota. Vamos ver se a gente melhora essa pontaria. Renato, tem que treinar chutes a gol, pontaria, escanteio. Para melhorar as faltas, ver quem cobra bem falta. Eu queria ver o Lescano jogar. Por enquanto que o Ganso ainda não está bem, bota o Lescano para jogar esse jogo da agora, quinta-feira, para ver como é que ele entra desde o início ali na posição do Ganso. E vamos aguardar a semana de treinamentos, né, para o jogo de quinta-feira, ver se aparece mais alguma notícia sobre a SAF e de repente alguma contratação, né, já que está precisando, eu acho que para a posição do Otávio, que se contundiu, apesar que eu achava que eu não precisava, eu acho que deveria arrumar outras posições, mas de repente vamos ver. E eu acho que o Fluminense tinha que arrumar um outro goleiro melhor, que os goleiros que estão lá, se o Fábio levar três amarelo ou for expulso, o Fluminense está ferrado, que eu acho que nenhum deles ali supera o Fábio ou chega perto. Mas vamos aguardar a semana aí. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima. E, por favor, não esqueça de fazer o Pix, nem se inscrever, nem dar o like e compartilhar para mim o canal. Valeu? Fiquem com Deus.